Olá pessoal, espero que estejam bem. Pitaco cinematográfico, o resgate do soldado Ryan, ou Saving Private Ryan. Continuando aqui a minha série Grandes Diretores, para fechar o capítulo Steven Spielberg, estou trazendo agora um filme do Spielberg, após Tubarão e ET, um filme que a gente vai ter um Spielberg mais adulto, realista, porque os outros que eu comentei, Tubarão não tem um quê meio jovem no Tubarão, é um filme adulto, mas é um filme um pouco fantasioso, né? As coisas do Tubarão, exagerado. Aqui ele tenta trazer uma coisa mais realista pra gente. Coisas que ele fez em outros filmes, por exemplo, A Cor Púrpura também, A Lista de Schindler, e Império do Sol tem uma coisa de ter um olhar infantil da realidade, pesada e tal, mas também é um pouco mais adulto. Só que ao mesmo tempo que a gente tem esse Spielberg mais adulto, também a gente vai ter de um lado, ao menos para mim e para outras pessoas, não tão bom dele, o lado patriota idealista. Conforme comentado pelo meu amigo Luiz Falcone e tal, comentou algumas coisas desse filme, de achar muito os americanos salvam tudo, isso e aquilo. E outro exemplo que eu dou disso é assim, o filme abre e fecha com aquela bandeira americana tremulando, tudo foi feito pela pátria, enfim. Temos esse lado também. E aqui não é uma crítica minha aos Estados Unidos em si, é o patriotismo no geral e os americanos achando que eles salvam o mundo de tudo, que a liberdade do mundo deve a eles e que tudo que eles fizerem está justificado porque eles são do bem, né? Então, traz junto no filme essa mensagem. Mas vamos falar, então, do filme. Resgate do Soldado Ryan traz a primeira meia hora mais espetacular de todos os tempos do cinema, que é aquele desembarque do dia D na Normandia, na praia de codinome Omaha, que foi aonde os americanos sofreram maior resistência por parte dos alemães. Você vai ter aquele realismo muito cruel da guerra, acho que já outros filmes já trataram disso, mas aquele o Spielberg é visceral literalmente, é corpo dilacerando, é tripa para fora, o medo dos soldados, aquela questão do soldado, a questão do soldado não tem nem o que pensar ali, ele não tem como voltar nadando para Inglaterra. Se ele ficar parado na praia, ele vai morrer. Você vai ficar com medo lá, tremendo, tentar se abrigar atrás de alguma coisa. Não vai dar, você vai morrer. Então você tem que partir para cima dos alemães mesmo. É o único jeito de você tentar ficar vivo nisso daí. Temos também assim a câmera tremendo, né? Isso virou um padrão depois, como se fosse um documentário, aquele agito que lá traz pra gente uma sensação de agonia, de desespero, de tem que ser agora, é urgência. Foi algo que foi feito muito bem e acabou sendo repetido. Eu me lembro que 2 anos depois de ser o Gladiador, na crítica da Folha saía, o soldado Ryan vai ao Coliseu, porque usou as mesmas técnicas de filmagem no Gladiador usadas no soldado Ryan, né, nas cenas de ação. E aí então, mas passada essa primeira meia hora, a câmera vai mostrar o que aconteceu, né, muito bonito até, bonito assim, né, que um cara olha pra praia, aquilo tudo, depois os americanos terem conquistado a posição, e fala pro Tom Hanks, nossa, que vista, e ele, que vista, e mostra um monte de corpos mortos, sangue na areia, e a última coisa que a câmera foca é o soldado caído de bruços, morto, escrito Ryan nas costas dele, né, na mochila. E aí o filme parte para uma coisa do escritório, uma datilografista se dá conta que ela vê uma carta para uma mãe do soldado Ryan, já é a terceira do dia que ela vê carta de condolências pela morte do filho. E aí isso é levado até vai subindo, chega no General Marshall, chefe do Estado-Maior americano. Quem lembra da escola talvez lembre-se do Plano Marshall de reconstrução da Europa após a Segunda Guerra, que foi esse mesmo general que o promoveu. E aí a gente vai cair nesse patriotismo de novo, que fala o senhor, o que sobrou um Ryan, né? O soldado Ryan do título, é o quarto irmão que ninguém sabe o paradeiro, paraquedista que não se sabe onde, na França, se é que está vivo. E o general Marshall decide, não, o soldado Ryan está vivo e vamos atrás dele. A mãe dele não pode receber 4 cartas no mesmo dia e ler uma carta do Lincoln, escrita para uma mãe na Guerra Civil, na qual ele relata o falecimento dos 5 filhos dela
na mesma ocasião. Então, assim, para isso eles destacam um grupo de 8 soldados liderados pelo Capitão Miller, vivido pelo Tom Hanks, e eles vão ir atrás do Ryan. E nisso já é uma coisa extremamente difícil achar um paraquedista perdido na Normandia, atrás das linhas inimigas e tudo mais. É um risco gigantesco para esse grupo, né? E eles ficam se questionando muito se valeria esse risco por um soldado para uma mãe ficar feliz, sendo que teria 8 mães ali para ficarem tristes, né? Enfim, Então isso vai ser muito discutido, vai ter críticas à burocracia, do comando pelos soldados. E acho que o que é muito interessante aqui é que esse filme ele fica preso à guerra. Esse filme é de guerra, os debates são sobre guerra. Lembro que pouco depois surgiu Pearl Harbor, que eu acho um filme lastimável, que foca muito mais no triângulo amoroso entre os amigos e a menina do que em guerra mesmo. Não vou nem falar muito, tem umas cenas interessantes de batalha no Pearl Harbor, mas é um filme lamentável por isso. Não é um filme que fala de guerra, como aqui o Soldado Ryan mostra que a guerra muda as pessoas, o personagem do Tom Hanks, que é considerado um super soldado lá, o super capitão, ele mesmo fala que ele não sabe se reconheceriam ele se ele voltasse para casa, porque ele era um professor na vida civil dele. Então, o impacto que a guerra causa no cidadão. E só assim, a gente vê aquela primeira meia hora, você pensa, cara, ver uma coisa dessa na minha vida vai me deixar atordoado para sempre. Você tá vendo uma coisa, qualquer guerra é assustador, qualquer batalha, mas aquela especificamente, com tecnologias modernas de destruição, né, que é muito mais visceral, enfim, torna tudo isso daí pior e com certeza deixa o cidadão atordoado para sempre, muitas vezes, né? E aí eu vou falar um pouco sobre técnicas desse filme. Já falei dessa câmera tremida, né? A fotografia também é bem interessante, que ela é meio desbotada, tem uma luz meio estourada, tem uma paleta voltada para o verde, então traz um tom bem marcial, assim. Até eu tô usando minha jaquetinha militar aqui, obviamente por isso, né? O ritmo do filme é muito bom. Depois dessa primeira meia hora angustiante do filme, aí ele leva para essa discussão leve, assim, leve no sentido pausada e tal, sobre se vamos buscar o Ryan, aí os Tom Hanks montando a sua equipe, aí você vai passar mais de 20 minutos sem tiro, sem isso, dá pra relaxar. E depois ele retoma. Então, o filme nem fica na pasmaceira e nem fica na ação total, ele sabe fazer muito bem essas alternâncias para facilitar pra gente que tá acompanhando. Agora, comentário, Oscar 99 que esse filme disputou. Esse, gente, foi o Oscar mais bizarro da história. Vamos lá, teria tanta coisa falando desse Oscar, mas vamos ser mais sucintos. Para começar, ganhou Oscars técnicos, ele ganhou som, mixagem e edição, que na época eram 2 categorias, ganhou fotografia, ganhou edição, e Spielberg ganhou direção, a segunda direção que ele ganhou após ter vencido a lista de Schindler, poucos anos antes, acho que 4 ou 5 anos antes. E aí ele perdeu uma trilha sonora do John Williams pro A Vida é Bela, nem me lembro para dizer se A Vida é Bela é melhor, mas A Vida é Bela se destacou também nesse ano. O Tom Hanks perdeu pro Roberto Benigni, a melhor ator. Eu acho o seguinte, o Benigni funcionou naquele papel na Vida é Bela, como disse meu amigo Bruno Giordano, e gostou mais do que do Tom Hanks, ok. É que eu acho o Tom Hanks um ator com muito mais recursos, mas até ele tinha acabado de ganhar 2 Oscars também, então acho que isso contou, falou, pô, vamos dar já o terceiro pro Tom Hanks, são poucas as pessoas que ganharam, o cara vai ganhar 3 na mesma década, enfim, acabou ficando sem, né? E aí perdeu, pra grande surpresa da noite, Shakespeare Apaixonado ganhou direção de arte e roteiro original de Soldado Ryan. Mais absurdo ainda, a Gwyneth Paltrow ganhou da Fernanda Montenegro. E todas as outras atrizes eram melhores que ela. Enfim, era o tempo que o Harvey Weinstein, o abusador sexual, que deflagrou esse escândalo e tal, ele tava em super alta e sabia fazer a política de premiação de Hollywood e tudo mais. E a surpresa final da noite, Shakespeare Apaixonado ganhou o melhor filme de Soldado Ryan. Inacreditável. 25 anos após Shakespeare Apaixonado, ninguém mal lembra dele. Enquanto Ryan é um dos maiores filmes de guerra já feitos. Eu acho
que eu coloco em número 2 da minha lista. O primeiro é do meu ídolo maior no cinema, Stanley Kubrick, Glória Feita de Sangue. Com o Kirk Douglas, pai do Michael Douglas, como protagonista. Um filme bem pesado, bem ácido sobre a guerra. Um dia pretendo falar sobre ele, quando falar do meu ídolo Kubrick. Mas enfim, o Oscar 99 foi isso. Fechando então o Resgate do Soldado Ryan. É um filme intenso, é um filme vibrante, é um filme focado na guerra e os horrores da guerra. E apesar desse elogio ao heroísmo, esse patriotismo, esse morrer pela pátria, que vale a pena, que os americanos salvaram o mundo, isso não chega a poder tirar e dizer: isso é do filme, tá bom, se a gente assistir aceitando isso, vai ter uma experiência excelente, saber que o americano faz dessa forma. Então eu não vou nem tirar pontos do filme, por isso que eu entendo que ele foi feito nessa lógica. Sendo assim, nota 10. É isso, galera. Fechei. Steven Spielberg, série Grandes Diretores. Então, pessoal, agradeço aí pela audiência nessa série, agradeço pela audiência nos Pitacos, peço muito mesmo para que vocês curtam, para que vocês comentem, compartilhem, isso ajuda muito na divulgação aqui. Valeu, ficamos por aqui. Até!